Olá, alunos, uma boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Nós vamos estar dando continuidade em um novo assunto, tá bom? Vamos iniciar um novo assunto nosso da disciplina de Relações Humanas. Desde já eu peço que todos estejam fazendo o diário de bordo, tá bom? Terminou o assunto novo, por exemplo, terminou o nosso assunto hoje, que as aulas sempre são muito curtas, 30 minutos. Bom, utilize o restante do tempo, que vai dar mais de 1 hora, para fazer logo o resumo, que é o diário de bordo. Isso vai ajudar você demais quando for receber o caderno de questões e responderem as atividades, as questões solicitadas, tá bom? Eu peço que iniciem o diário de bordo. Nós vamos ter, eu acredito que mais 3 semanas de aula e vamos estar terminando o nosso primeiro módulo, tá bom? E aí eu peço que vocês comecem a se organizar, porque como a gente vai fechar esse período, o período letivo semestre, no dia 17 de julho, eu não vou poder dar um tempo mais estendido para vocês me entregarem esse diário de bordo, o caderno de questões que vai ser entregue para vocês também. Por isso eu peço que vocês comecem a agilizar para quando chegar muito próximo, que eu solicitar, que eu vou pedir uma semana antes, que vocês não ultrapassem isso, porque vão ser um pouquinho mais difícil, tá bom? Aí eu vou pedir que vocês façam isso, tá? E hoje o nosso assunto vai ser a PNL, tá bom? Que é uma programação neurolinguística, tá bom? Ou seja, a nossa forma de nos comportarmos. Como é que eu consigo ter acesso a uma outra pessoa através de uma conversa? E através dessa conversa, a outra pessoa se abre para comigo e aí começa aquele vínculo de como a gente já se conhecesse bem antes, tá bom? É isso que nós vamos falar hoje, que é essa programação neurolinguística. Bom, aí, caro aluno, na aula de hoje, ele definirá o conceito, tá bom? Dessa programação neurolinguística, a qual sua importância nas relações humanas e em diversos contextos de nossas vivências. É através da nossa questão de nossa linguagem, troca de informações e nossa questão psicológica, nosso cérebro trabalhando, é a partir daí que a gente consegue montarmos os nossos diversos contextos de vivência, tá bom? Bom, de forma inicial, ele fala o seguinte: a programação neurolinguística, ou simplesmente PNL, é um conjunto de modelos, estratégias e crenças que seus participantes utilizam, visando principalmente o desenvolvimento pessoal e profissional, certo? Agora você consegue relacionar isso no seu ambiente de trabalho. A questão neurolinguística como grande fator importante para o contato, o tato com o cliente, com quer que seja que vai ao seu estabelecimento, o seu ambiente de trabalho, buscar uma informação e você consegue, através dessa neurolinguística, repassar o que a outra pessoa estava esperando, tá bom? É baseada na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem, eles interagem para criar uma percepção de que cada indivíduo tem do mundo, e tal percepção pode ser alterada pela aplicação de uma variedade de técnicas. Ou seja, uma percepção que um determinado indivíduo, vamos lá, chegou lá no laboratório onde eu trabalho, a recepcionista atendeu, ele tinha uma percepção diferente do formato de atendimento, porque ele ouviu de terceiros e tal. E a partir dali, dessa questão neurolinguística, que a atendente começa a ter o processo de atendimento com esse paciente, com esse cliente, ele pode mudar sua percepção quanto àquele processo, quanto àquele espaço, tá bom? Aí alterar a aplicação de uma variedade
de técnicas, tá? A fonte que embasa tais técnicas chama-se de modelagem. Nós somos seres plásticos, todos nós somos plásticos. Nós somos capazes de nos adequar e nos mudarmos a diferentes locais, a diferentes ambientes, tá bom? E é isso que nós devemos ser. Envolve a reprodução cuidadosa dos comportamentos e crenças daqueles que atingirão o sucesso, tá bom? A gente tende quase sempre a se espelharmos nas pessoas que tiveram sucesso, tá? Seja no trabalho, seja na sua vida familiar, seja no seu relacionamento, tá bom? Certo? E é isso. E até ele fala que o foco original da programação neurolinguística era o estudo de padrões fundamentais da linguagem e de técnicas terapêuticas notórias e bem-sucedidas em hipnoterapia, gestalt, terapia familiar, ou seja, ia muito para essa questão do psicólogo, do próprio psiquiatra mudar o seu padrão e você conseguir ser uma pessoa mais plástica, de se desenvolver em diferentes ambientes, certo? Mais tarde, os padrões eles foram descobertos e foram adaptados, visando proporcionar uma capacidade pessoal de comunicar de forma mais efetiva e também realização de mudanças, ou seja, essa questão da plasticidade, né? Aí ele fala o seguinte, que apesar de sua popularidade, né, essa programação neurolinguística, ela continua a causar muitas controvérsias hoje em dia, particularmente para o uso da terapêutica, que é a questão terapêutica, com o psicólogo, com o psiquiatra, com neurologistas e várias outras terapias que nós temos aí com diversas pessoas e profissionais. Depois de 3 décadas de existências, permanecem sem comprovação científica, certo? Afirma que a experiência subjetiva humana da mudança jamais se repete, devido à percepção individual, que é um dos fatores que impede a comprovação, tá? Essa programação neurolinguística também tem sido criticada por não ter conseguido ainda estabelecerem, por exemplo, estabelecerem um órgão regulador e certificado que seja amplamente conhecido a ponto de poder impor um padrão e um código de ética profissional. Bom, quando ele traz essa questão dessa programação neurolinguística, onde ele não está, que eu comecei a falar, a gente faz sim essa programação neurolinguística com um psicólogo, com um psiquiatra, sim, mas aqui ele volta mais agora trazer esses profissionais liberais, que não são profissionais que são resguardados, por exemplo, pelo seu conselho de classe, por exemplo, como psicólogo, como um psiquiatra, que sim, eles são habilitados para aquilo e a questão como se dizer assim, do padrão de ética profissional resguarda eles como profissionais, tá bom? Aí, aqui traz muito para outros profissionais, por exemplo, que trabalham com isso, alguns espiritualistas que trabalham muito, por exemplo, que vocês devem conhecer uma que fala, que eu me esqueci o nome dela, que eu não lembro agora, Márcia Sensitiva. A Márcia Sensitiva, ela trabalha com essa questão da plasticidade, de como você funcionar em diferentes espaços, a partir de você se autoavaliar e começar a trabalhar com a programação neurolinguística. A sua linguística, a sua questão do tato, de como conversar com os outros, vai lhe moldar perante ali no determinado espaço. E também tem sido criticado, né, como eu li anteriormente, por não ter conseguido ainda estabelecerem um órgão regulador, tá bom? Impor um padrão e um código de ética profissional. Bom, aqui nós temos um esquemazinho, tá bom? Que esse esquemazinho vai trazer um pouquinho mais de entendimento. Quando ele fala o seguinte, aí, ele coloca aqui o meio ambiente, que é o ambiente onde nós estamos, em casa, ou no trabalho, ou na vida social. Aí nós temos as percepções, que somos nossos quadros de percepções,
que são 5 modalidades de percepção, que é a visão, o olfato, o tato, e nós temos as nossas percepções, tá bom? E nós temos aí o estado presente, que é o momento interno, história pessoal, significado em termo, tá bom? Esse momento interno que você se autoavalia e está ali avaliando a situação e vê a questão histórica pessoal também através... Você consegue avaliar aquela pessoa de acordo com o histórico dele. Por exemplo, eu vou conversar aqui com uma pessoa que gosta muito de arte, porque eu vejo no Instagram dele que ele publica muito falando de arte ou de música. Quando eu vou conversar com essa pessoa, eu já sei mais ou menos o que eu vou estar conversando com ele, certo? Por quê? Ou seja, eu já trouxe essa programação neurolinguística, certo? Eu estou preparado para conversar com esse indivíduo. Aí nós temos aqui as emoções que interferem, tá bom? Aí nós temos o desejado, tá? Que é as crenças, o self, que é você próprio, você se auto-vê, tá bom? As expectativas que a gente espera dos outros, né? Os valores e o mundo, tá bom? Nós temos a realidade, que é a percepção de compartilhadas consciente, ou seja, a gente de forma consciente na nossa realidade, e o foco de atenção, certo? E nós temos as frustrações, que são as depressões, a nossa própria conduta ali com o lado externo ou o lado interno, ou seja, a nossa conduta com nós mesmos e a nossa conduta com a área externa, tá certo? E aí ele traz muito que essa técnica da programação neurolinguística, ela permite saber que características pessoais elas são mais evidentes em você e nos outros e como usá-los a seu favor. Ou seja, você vai usar ao seu favor. Por exemplo, o que eu falei agora para vocês. O meu colega, eu vou conhecer uma pessoa, eu fui no Instagram dela e eu vi que ela gosta de arte. Aí eu vou puxar o papo para esse lado, entendeu? As pessoas elas são diferentes e é justamente aí que reside a graça, que é a diversidade do ser humano. Mas a tendência natural é fazer com que o outro mude e passe a ser igual a mim. O que é errado, que é o que nós esperamos, né? A gente critica, por exemplo, um comportamento do outro, porque a gente espera que ele tivesse o mesmo comportamento que nós temos. E aí a gente não deve esperar de forma nenhuma isso, tá bom? Do outro. Bom, aí fala o seguinte, essa programação neurolinguística, ela divide as pessoas em 3 grupos, que é as questões visuais, auditivas e sinestésicas, tá bom? Que entra a questão de sensações. Se alguém que você conhece é visual e você quer ter um bom relacionamento com ele, comece usando as palavras do mundo dele, que você compreende, certo? Por exemplo, aqui um repórter. Aí fala assim, vamos lá, eu vou dar uma ideia aqui de um repórter para vocês. Um repórter, ele trabalha muito essa questão. Ele vai começar, antes de dar entrevista, ele vai pesquisar quem é a pessoa que ele vai entrevistar, aquela coisa toda. E ali ele vai começar a puxar assuntos que são interessantes para a pessoa que ele vai reportar, tá bom? Vamos aqui. O rapport, ele faz entrar em sintonia com o outro, seja pelas palavras ou pela linguagem do corpo, certo? Isso inclui usar palavras de quem é visual, como, veja, xxx, vamos aí, tá bom? Vamos dizer assim, ele vê lá, xxx, é o que eu devo usar para chamar a atenção dele. E também as gírias e os vínculos linguísticos que ele pode ter. Por exemplo, uma pessoa que fala muito em gírias. Aí sim, eu posso tentar me adaptar a ele para a gente conseguir ter e manter essa relação neurolinguística, tá bom? Alguns dos mais utilizados são, né, entendeu, percebe, tá, como assim, e por aí vai. Vários outros nós temos aí de forma de falar e a pessoa se sentir mais aberto para ter uma relação com você. Imagine aí, você simplesmente falando ali de forma culta com uma pessoa que ela não fala de forma culta. Ela não vai se sentir aberta para essa interação, para essa programação neurolinguística, tá bom? Alguns dos mais utilizados, como eu falei para vocês,
mais cuidado. Não exagere na quantidade ou na relação que pode ser prejudicada. Ou seja, às vezes você ser muito forçado, você vai estar passando que você está ali simplesmente fazendo um papel de como estivesse sendo educado, entendeu? Ou sendo falso. Ou seja, a gente não deve também fazer isso, tá certo? Quando ele fala que essa programação neurolinguística ela deve ser feita de forma inconsciente, ou seja, que quando a gente faz de forma consciente, muitas das vezes a gente vai formar de forma automática e a pessoa vai perceber que você estudou para aquilo, que você fez aquilo, entendeu? E é o que a gente não espera numa programação neurolinguística. Se a pessoa perceber que você está imitando, ela pode achar ruim e não entender nada e estragar todo o relacionamento, tá bem? Ou seja, a gente tem que ver essas coisas. Outro ponto importante é aprender a ser mais flexível, dizer para si mesmo: vou ser mais flexível a partir de hoje. E aí você vai, tá bom? É preciso exercitar a flexibilidade na prática e confira algumas sugestões, né? Nós temos algumas sugestões aqui. Faça caminhos diferentes para o trabalho. Durma na cama no lado contrário, que você vai conseguir não fazer todas as coisas que você já faz diariamente, que você consegue montar aquele esquema que você, eu acordo tal hora, tomo café tal hora, almoço tal hora, e aí você tenta mudar tudo isso, tá bom? Ouça estilo de música que você nunca escutou, assista um canal de TV diferente. Se você liga a TV, o rádio, assim que chega em casa, opte por não fazer isso alguns dias. Comece uma atividade que nunca fez. Pode ser aulas de yoga, canto, marcenaria e várias outras coisas. E ele vai lhe preparar como um grande profissional para você dentro do mercado de trabalho. Bom, esse é um resumozinho da nossa aula de hoje, que foi bem curta, tá certo? Onde fala assim: a técnica da programação neurolinguística, ela contribui muito para a formação das características do ser humano. Favorece nos contextos pessoais e sociais. Na aula de hoje, exemplificamos tipos de perfis para o conceito de programação neurolinguística e como colaboram para o êxito profissional. Por isso, eu falo para vocês, vamos ser melhores profissionais, entendermos os nossos clientes, sermos plásticos, sermos acessíveis a cada paciente, a cada cliente nosso, tá bom? E desde já eu desejo uma boa noite a todos vocês, um bom abraço, e eu peço que vocês iniciem fazendo o diário de bordo de vocês, das disciplinas tanto de relações humanas quanto de psicologia do trabalho, certo? E um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima aula.